Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os leilões do petróleo pré-sal. O nosso convidado é o Dr. Fernando Siqueira. Ele é vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras e também do Clube de Engenharia do Brasil. Participa do programa o jornalista Paulo Acriso. Dr. Fernando, no bloco anterior, o senhor tinha mencionado, de raspão, assim, que de repente o Brasil descobriu um Iraque aqui dentro. A lembrança é de alegria pela loteria da natureza, mas também de preocupação, porque o Iraque hoje é um exemplo de tragédia pelo fato de ter a maldição do petróleo. Isso já motivou, como está evidente, e muito denunciado mundialmente, espionagem sobre a Petrobras diretamente, o que não é negado, inclusive, pelo governo norte-americano. Mas, mais do que isso, desperta a cobiça internacional pelo fato do Brasil passar a ter uma extraordinária lucratividade na produção petrolífera, a contribuição para o abastecimento mundial, a função estratégica que tem o petróleo hoje no mundo, a questão, inclusive, financeira internacional, e também o lucro que, com o refino e a compra dos fornecedores estrangeiros, está envolvida nessas operações. Como é que esse cenário pode ser descrito em termos da questão geopolítica internacional? Em primeiro lugar, Beto, os países desenvolvidos, irresponsavelmente, criaram uma dependência muito grande do petróleo, porque o petróleo é o energético mais eficiente de todos, ele é fácil de produzir, transportar, e tem uma relação energética altíssima. Por exemplo, no Oriente Médio, em que a produção é em terra e o custo de produção é baixo, ele dá uma relação energética de 100 para 1. O que significa isso? Significa que com uma unidade de energia, você produz 100 unidades de petróleo. Então, não existe... Em águas profundas, essa relação cai de 23 para 1. Mas o segundo colocado, que é o carvão, tem uma relação de 9 para 1. E a biomassa é pouco mais do que 1 para 1. Então, é um energético ultra eficiente. Além de tudo, ele é responsável por 90% do transporte mundial e tem uma função petroquímica em que 90% dos produtos que você usa hoje provém do petróleo como matéria-prima. E os países desenvolvidos, eu disse irresponsavelmente, criaram uma dependência dele porque se esqueceram que ele é um bem finito. E que eles não têm reservas. A Europa não tem praticamente nada, os Estados Unidos tem 30 bilhões de barris e consome 10 bilhões por ano, a China tem 12 bilhões e consome 6 por ano, o Japão e a Índia tem um pouquinho, mas o Japão e a Coreia do Sul não têm petróleo. Então os países desenvolvidos estão numa situação dramática em termos de segurança energética, que faz com que eles estejam ávidos por petróleo onde quer que esteja. Tanto é que quando o Lula anunciou a descoberta do pré-sal, o presidente Bush, reativou a 4ª Frota Naval e colocou aqui no Atlântico Sul. O Atlântico Sul tem Brasil e Argentina. Como a Argentina já havia desnacionalizado o seu petróleo, a 4ª Frota veio para proteger, entre aspas, o pré-sal. Ou seja, veio para pressionar o governo brasileiro na época, mudando a legislação. Então, nós temos também, ainda, além dos países desenvolvidos, temos o Cartel Internacional de Petróleo, que abriga as maiores empresas petroleiras do mundo e que também não tem reservas. Elas já controlaram 90% das reservas mundiais e hoje controlam menos de 5%. E tendem a morrer se essa situação continuar. E além do que, o Oriente Médio não é um barril de petróleo, é um barril de pólvora. Barril de pólvora. Para você ter uma ideia, estima-se que o custo do barril de petróleo no Oriente Médio para os Estados Unidos seja na ordem de $300 por barril. Digamos assim, $100 o custo do petróleo e 200 para manter aquele aparato bélico todo lá, controlando os países, né? Os Estados Unidos invadiu o Iraque, tinha um programa de invadir mais 6 países, inclusive Irã, por causa do petróleo que eles não têm e estão
nessa insegurança energética. Então, quando se descobre um Iraque na América Latina, a pressão se volta para o Brasil, porque é um petróleo, para eles, né, mais fácil de tomar. E aí começou uma pressão imensa sobre o governo, sobre o legislativo, sobre o judiciário. Fizeram 8 audiências públicas aqui, 6 no Senado e 2 na Câmara, cada audiência com 5 mesas de debate, cada mesa com 2 lobistas, ou seja, teve 80 palestras aqui no Senado e na Câmara, e nós pedimos para fazer o contraponto, nos deram 10 minutos numa das 80 mesas, para você ter uma ideia. Tem a pressão em cima do governo, como eu falei, a vinda do vice-presidente, vinda do secretário de Energia dizer para a Dilma que as empresas americanas estavam ávidas por investir no pré-sal. Quem é que não sabe disso? E aí tem a questão da espionagem que você mencionou no começo, que primeiro a Halliburton eliminou o intermediário e colocou o presidente dela em Angola na Agência Nacional de Petróleo para fazer o 8º leilão. Ele fez uma coisa tão absurda que nós anulamos o leilão na Justiça. O 8º leilão foi cancelado. Funcionário da Halliburton? Era presidente da Halliburton em Angola, Nelson Narciso. Veio para ser o diretor de exploração, que é quem faz os leilões. Sob o Nelson Narciso estava a Landmark, que é uma subsidiária da Halliburton, que controla o BDP da ANP, da Agência Nacional de Petróleo. É o Banco de Dados de Produção, que obtém os dados estratégicos todos da Petrobras. A Petrobras é obrigada a dar esses dados, né? Só que a Petrobras leva um tempo grande entre obter os dados, processar os dados e consolidá-los. Então leva aí, digamos, pelo menos um ano. Isso estava complicando muito, aí resolveram espionar diretamente os computadores da Petrobras. Doutor Siqueira, que categoria de informação estratégica pode representar um risco potencial para o Brasil? Por exemplo, o acesso... Se é possível saber. É possível, eles acessam os computadores, porque quando você perfura o poço, faz uma perfilagem, você analisa as rochas que tem ali, e com isso os nossos geólogos fazem uma análise geológica do poço e tem o conteúdo que tem aquele poço, que tem a qualidade do óleo, a viscosidade, ou seja, todas as informações estratégicas dos poços são tratadas pelos geólogos, e esses dados vão para o computador central da Petrobras, que foi, digamos assim, hackeado, né, pelos Estados Unidos, e obteve esses dados antes até do que muitos técnicos da Petrobras. Na medida que ia sendo desenvolvido, saiu a notícia, e a cada 72 horas, uma massa de informações eram remetidas para os Estados Unidos, da Petrobras, dos computadores da Petrobras. Ou seja, então eles tinham acesso a uma análise técnica, econômica, financeira e as características fundamentais e estratégicas de cada poço da Petrobras. Agora, o que aconteceu com a ExxonMobil que fechou um poço? Esse poço da Exxon, no segundo leilão, a Exxon ganhou um bloco no pré-sal, junto com a Petrobras e a Merada Oeste americana. E, de uma forma estranha, eles perfuraram 3 poços nesse bloco, enquanto a Petrobras, em volta, furou 25 poços e achou petróleo em todos, eles furaram 3 poços nesse bloco e não acharam. É um pouco estranho, né? Mas devolveram esse bloco para a ANP. Então, quando a gente dizia que 28% do pré-sal já foi leiloado, dos 28%, 13% foram devolvidos. Então, você tem, na verdade, 15% leiloados para... desses 15%, a Petrobras tem uma participação de 50%. Então, você tem 7,5% do pré-sal entregue antes de o pré-sal ser descoberto. Mas, então é isso, a gente estranha um pouco, mas como a Petrobras é parceira, pode ter havido um acidente geológico aí que deixou essa área sem petróleo. Mas eu acho que a Petrobras deveria insistir nesse campo, usando a tecnologia de sísmica. Agora... Mas voltando ao assunto, né, então a espionagem, como o embaixador russo comparou com o terrorismo, que é uma espionagem, viola a soberania, viola a individualidade, viola todas as regras internacionais de convivência
E a alegação é que é para prevenir terrorismo. Pô, Petrobras nunca teve pretensão de ser terrorista. Como é que vai ser espionado? É exatamente interesse comercial, porque, como o Beto falou, o petróleo, geopoliticamente, dá uma vantagem extraordinária. Você pode chegar, por exemplo, para a Índia ou para a própria China e dizer, ó, China, eu vou te vender petróleo a preço de mercado, vou te garantir um fornecimento de 100 mil barris por dia durante 20 anos. A China dá ao Brasil o que o Brasil quiser. Dá até o fundo soberano a ela em troca disso, porque ela está desesperada, a China. A indústria ferroviária, por exemplo, que o Brasil precisa. Exatamente. Mas tem um dado aqui, doutor Fernando, que em 2011, 57% da energia consumida no mundo inteiro era proveniente do petróleo e do gás natural. E que essas grandes economias não eram as sedes da produção dessa energia, ou seja, estariam todos praticamente em países em desenvolvimento, países menos industrializados, o que remete a uma discussão novamente da questão estratégica. Nesse sentido, qual deveria ser a recomendação, pensando estrategicamente, o senhor já deu uma pincelada aí da relação Brasil-China, em que o Brasil deveria explorar esse petróleo pré-sal? Em que modalidade? Temos trocas comerciais, garantia de fornecimento em troca de, por exemplo, a Rússia investiu muito na tecnologia espacial e esqueceu o restante. Então a Rússia estava muito mal, tecnicamente, fora da área espacial. Quando a corrida espacial acabou, a Rússia ficou perdida. Então o que ela fez? Ela pegou o petróleo e trocou com a Europa, com a Alemanha, por exemplo, em troca de tecnologia. Então a Alemanha forneceu para a Rússia tecnologia, hoje a Rússia voltou a estar muito bem toda a parte tecnológica e industrial. Aliás, vários países da Europa Ocidental são dependentes hoje do gás russo. Né? Exatamente. Então a Rússia tem a Europa sob controle. E aí os europeus dão à Rússia o que a Rússia quiser. O Brasil, com o pré-sal, tem esse poder de barganha imenso, que ele não pode abrir mão disso. O petróleo não vale $100 o barril. Com esse poder geopolítico, ele vale pelo menos $200. É o que as multinacionais podem adquirir de vantagem comparativa aí, se assenhorarem do pré-sal. Então, é uma entrega de um poder imenso que o Brasil está abrindo mão. Não, eu repito, não é só os $100 por barril, é os $100 e o volume de vantagens que uma negociação de fornecimento com contrapartida pode propiciar ao país e à população brasileira. Um crítico da postura, digamos assim, mais alinhada com o nacionalismo, especialista do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele fez a seguinte afirmativa para a Rede Globo. Reserva não vale nada, o que vale é a produção. O modelo adotado não faz sentido que o modelo adotado no leilão coloque ainda mais poder na mão da Petrobras. Quer dizer, é uma postura radicalmente diferente da sua. O Adriano Pires é um lobista das multinacionais. Era um dos que fez palestra aqui nas audiências públicas. O Centro Brasileiro de Infraestrutura é uma equipe. Ele montou essa ONG, né? E como ele é um lobista e a grande mídia internacional, a grande mídia nacional que defende o interesse estrangeiro no país, toda vez que tem uma controvérsia, o Adriano Pires é o homem consultado. Não tem o contraponto, nós não somos consultados. O outro lado da questão, né? Então, Adriano Pires é defensor do interesse internacional. Ele participou do lobby aqui da quebra do monopólio e é quanto mais crítico, né, do nacionalismo. Agora, nesse leilão que está previsto, do Campo de Libra, diversas empresas internacionais já se credenciaram, se mostraram dispostas a participar, né? No caso de que uma delas venha a sair vencedora, porque não sei, inclusive, se há participação de alguma empresa nacional, qual é o cenário que vai ser desenhado a partir do vencimento por uma delas do leilão do Libra? Nesse aspecto, eu outro dia fiz um artigo me mostrando aliviado de que o governo brasileiro não deu uma guinada
neoliberal entreguista, não. O problema é que o pessoal não sabe fazer contas, não sabe aritmética. Porque a Agência Nacional do Petróleo tem dito que da forma como está o edital e o contrato, a União vai ficar com no mínimo 75% do petróleo produzido. É o milagre da multiplicação de índices, né? Porque, veja bem, eu vou tentar simplificar ao máximo para o telespectador entender. Você tem 100% do petróleo produzido, digamos 100 barris por dia. De saída, como se gasta $40 por barril a $100, significa que 40% é para remunerar os custos de produção. Então, isso vai para o produtor. Ele gasta dólar para comprar a plataforma e tal. Então, de saída, ele já fica com 40% do petróleo produzido. Sobram 60%. Então, sobram 60 barris. Tinha 100 barris, você dá 40 para ele, sobram 60. Desses 60, o contrato, ilegalmente, prevê que os royalties serão devolvidos para ele. Ele paga o royalty em reais e recebe de volta em petróleo. Então, ele já fica com 40 mais 15, 55%. Sobra para dividir com a União 45%, tá certo? Então, desses 45%, que é a partilha da produção, ganha o leilão quem der um percentual maior. Então, por hipótese, o ganhador ganhou com 60% para a União. 60% de 45% são 27%, tá certo? Então, sobraram 45% para ser dividido, para fazer a partilha. Se o vencedor do leilão ofereceu um percentual de 60%, o máximo que a União vai receber são 27%. Para chegar a 75%, só um milagre. A ANP está falando isso. E ainda diz mais, se for 60% que o ganhador deu, a União fica com 75%. Se for 70%, passa para 81%. Se for 80%, e se você der 100% para os ouvintes, para a União, é no máximo 45%, porque não sobrou 45% para ser dividido. Digamos que o vencedor, lá num ato de benevolência, ofereceu: União, vou te dar 100%. 100% de 45% é 45%. Como é que vai chegar a 75%? E por que as empresas estão reclamando, pelo que se tem lido aí, bastante, da exigência de pagamento desse bônus de 15 bilhões de reais para a participação? Elas estão reclamando porque é um valor alto, né? 15 bilhões, para você ter uma ideia, são 3 sistemas de produção de 200 mil barris por dia. Agora, ilegalmente também o contrato prevê que esse bônus vai ser devolvido ao longo do tempo. Então, eles estão reclamando porque eles querem mais vantagens. Querem que esse bônus seja corrigido, querem uma série de vantagens a mais do que o contrato já dá. Se você quiser, no próximo bloco, a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre essas vantagens excessivas que o contrato e o edital de partilha estão dando para os possíveis produtores multinacionais. Qual o quantitativo e percentual da produção hoje, do pré-sal, em relação à produção mais ortodoxa? Vou pedir aqui uma licencinha, doutor Fernando, para ele te responder essa pergunta no próximo bloco. A resposta ao Paulo Acrisio e também a questão do bônus, que precisa também ser mais aprofundada, além de sabermos se haveria outra alternativa que o Estado, diante do interesse nacional, poderia adotar para o petróleo do campo pré-sal ou de outros. Continue com a Agenda Econômica.